Eu consulto o segundo secretário se existem vereadores inscritos para explicação pessoal. Sim, senhor presidente. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 vereadores inscritos para explicação pessoal. Puxa, quem é o primeiro, vereador Fernandes? Quem é o primeiro? Primeiro vereador, Eduardo de Camargo. O vereador Eduardo de Camargo dispõe de 10 minutos para falar explicações pessoais. Senhor presidente, colegas vereadores, público ainda que se faz presente, telespectadores, ouvintes e internautas. Senhor presidente, a questão aqui a ser discutida com relação às explicações pessoais foi com relação ao acontecimento da última sessão. Eu que acabei saindo da sessão, acho que com mais 2 vereadores que logo após saíram, saí porque havia um encerramento da sessão, né? Que eu acho que foi uma falta de respeito com o prefeito, com os secretários, com nós vereadores e também com a população. Eu acho que quando a gente tem a sessão em andamento, a gente tem regras a serem cumpridas, né? E as pessoas têm que respeitar essas regras. Ficaria mais fácil e mais condizente na administração da sessão. Então, eu saí porque não tinha nada, absolutamente nada a perguntar, a questionar, nem para o prefeito e nem para nenhum dos secretários. E acho que se foi feita uma denúncia ao Ministério Público e que foi ajuizada a ação civil, cabe à Justiça determinar se o prefeito, a equipe, é culpado ou não, e depois esse processo vir à Câmara Municipal para saber se a Câmara afastará ou não o prefeito municipal ou alguém da sua equipe. Uma outra situação que nós estamos aí constrangidos por várias situações é que, na nossa ausência, e não é a primeira vez, né, o nosso nome é citado, né, o nosso nome é questionado, como se a pessoa quisesse arrumar alguma coisa para constranger a honradez de alguns cidadãos. Então eu fico muito triste, porque pessoas que fazem esse tipo de coisa, e não é a primeira e não foi só comigo, inclusive tem gente no plenário que já sofreu isso aqui nesta Casa de Leis. Pessoas deste nível são pessoas covardes, que no mínimo não merecem nem ocupar um cargo público e defender a população de Assis. Então eram essas 2 abordagens que eu queria fazer aqui diante das minhas explicações finais, né, as minhas explicações pessoais, que saí porque a sessão havia sido encerrada, né? E eu não tinha motivo nenhum para continuar aqui, porque não tinha nenhum questionamento a fazer. Somente isso. Muito obrigado. Doutor Camargo, eu achei pertinente, só quero fazer uma consideração. Se a sessão de semana passada tivesse sido como hoje, não aconteceria nada de diferente. Todo mundo falaria, assim como falou Santa Casa, enfim. Mas havia algo estranho no ar, carta, etc., um monte de coisa. Mas o que me levou a tomar essa decisão de uma forma muito tranquila, o vereador Timba, ele citou um artigo do regimento que diz o seguinte: durante as sessões, somente os vereadores poderão permanecer no recinto do plenário. Foi essa a informação que ele havia me passado, eu não estava com o regimento em mãos. Depois eu fui olhar o regimento, o artigo continua, ressalvadas as hipóteses previstas nesse regimento. Então, quais são as hipóteses que as pessoas podem ficar aqui, previstas no regimento? Caso de convocação, caso de convite, enfim, bom senso, Marcos Leite usou a tribuna, enfim, como essa casa sempre utilizou. Então, na verdade, a presença dos secretários, etc., não estava ferindo o regimento. Está claro aqui, ó. Durante as sessões, somente os vereadores podem permanecer no plenário, ressalvadas as hipóteses previstas nesse regimento. Quais são as hipóteses? Convite, convocação e etc. É que a sessão estava muito tumultuada naquele momento e não estava com o regimento em mãos. Então, na verdade, nós vimos seguindo o regimento. Como criou-se aquele impasse e ficaram falando de regimento, então nós achamos por bem encerrar a sessão,
para que nós pudéssemos conversar. E tanto é que depois que Vossa Excelência se ausentar, nós ficamos aqui, discutindo, perguntando, questionando. É óbvio que o prefeito não falou, e eu gostaria que ele falasse, gostaria que ele viesse e falasse, porque todas as indagações eram perfeitamente plausíveis de serem respondidas, mas não tem como enfiar a faca no pescoço dele e obrigar que ele fale, uma vez que é direito de cada um falar ou não, que cada um tire a sua conclusão. Então, na verdade, nós estávamos seguindo o regimento porque estava escrito no regimento. Então, encerramos a sessão para que, né, não houvesse questionamentos e que pudéssemos ficar de uma forma tranquila, assim como ficamos. Agora, óbvio que respeito a posição de Vossa Excelência, daqueles que saíram, nós ficamos aqui, as dúvidas que tiveram foram feitas, e apenas para fazer uma consideração com relação àquilo que Vossa Excelência colocou. Era muito rápido, questão de segundos, tomar alguma iniciativa. Se erramos, erramos para tentar acertar, né? Apesar que tentei fazer o que é possível, já que o regimento prevê exatamente isso, Camargo, só para falar um pouquinho do que o senhor colocou no plenário nesse momento. A minha preocupação maior, presidente, era com relação aos comentários da falta de respeito nossa, de que saímos de uma sessão. Nós não saímos de uma sessão. Nós saímos de uma sessão encerrada. Sim. Eu não tinha mais dúvida nenhuma que a sessão estava encerrada, não tinha nada a perguntar, realmente senti que o tumulto era muito grande. Perfeito. Só falo que eu acho que se a sessão tivesse persistido, poderia-se haver um controle maior desta situação de tumulto que ocorreu, infelizmente, naquele dia em que o prefeito e o secretário vieram. E na verdade, vereador Camargo, qualquer posição que nós tomássemos naquela sessão, nós iríamos ser criticados. Se deixássemos a coisa de uma forma mais tranquila, ia dizer que nós afrouxamos. Se aperta, que nós somos ditadores, né? Então, se houve um circo, nós também fomos vítimas, tal qual todos os colegas, porque nós viemos aqui para realmente fazer uma sessão séria, tranquila, em que todo mundo pudesse falar de forma organizada. Quem é o próximo inscrito, vereador Zé Fernandes? Sou eu, presidente. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, vereador Sérgio Diniz, demais vereadores, público presente, ouvintes, telespectadores. É importante, senhor presidente, nós restabelecermos alguns fatos. Para mim, covarde é o cara que abandona uma secretaria e não presta conta à população e aos vereadores. Acovardou, não veio para o debate, não participou aqui na discussão. Para mim, isso é covardia. Quando eu, nessa casa, indaguei o secretário para fazer uma explanação do atual quadro que estava anteriormente, Pela ordem, senhor presidente. com o quadro atual, Pela Pela ordem, vereador ordem. Camargo. Eu só queria dizer que não abandonei, em hipótese alguma, a secretaria. Se serviu a carapuça para ele de covarde, era realmente para você. E nós vamos ter muito tempo aqui ainda nessa Casa de Leis para debater. E eu vou ensinar você como é que se faz saúde. Eu vou ensinar você, porque nem isso você presta atenção. Você tem aqui na Casa de Leis todos os balancetes da secretaria apresentados pela minha gestão. Saí sim, saí, o prefeito pediu, pelo amor de Deus, que eu ficasse. E saí com a hombridade e com a honestidade de serviço cumprido. Tanto é que isso vai refletir na comunidade daqui a um certo tempo. Mas eu terei muito que debater. Por várias vezes eu vim aqui nessa Casa de Leis, convocado ou não, e dei todas as explicações necessárias. E por outras vezes, inclusive, fui submetido a sabatinas que o senhor, covarde sim, esperou eu sair para não ter o direito de resposta e colocou algumas interrogações para a população, como se quisesse fazer com que nós fôssemos qualquer um e que não tivéssemos um compromisso com essa sociedade tão importante a qual eu represento. Olha, eu gostaria de pedir... Senhor presidente, eu gostaria de pedir aos colegas que se pautasse com ética. Descontar o meu tempo, porque a parte é só meio minuto. O tempo de Vossa Excelência será descontado, mas peço que os colegas pautem com ética e com respeito aos mesmos. Nós defendemos ideias e correntes diferentes, mas nós precisamos nos respeitar. Senhor presidente, o destempero
do vereador e esse secretário totalmente desequilibrado para acusar aqui. Eu disse publicamente, se o vereador foi embora da sessão, o problema dele, pedi ao secretário, faça uma explanação da situação anterior e a situação atual. E, em nenhum momento, quis levantar calúnia contra o secretário, mas que ele pudesse dizer publicamente a todos os vereadores a atual situação. Foi exatamente isso que eu fiz. Como fiz hoje aqui, quando veio o provedor da Santa Casa. O secretário tinha informações, o secretário sabia das possíveis irregularidades. Faremos isso sempre. Faremos isso sempre, senhor presidente. E eu confesso, vereador, que Vossa Excelência deixou muito a desejar na área da saúde. E a saúde hoje ainda... Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Camargo. Olha, não foi isso que ele me falava nos telefonemas quando precisava de alguma coisa lá dentro da saúde. Você está indo muito bem. Parabéns pelo trabalho que você desenvolve. O senhor, além de covarde, infelizmente, o senhor é falso. Obrigado, senhor presidente. Eu percebo, por exemplo, que a saúde ainda continua um problema. E o secretário vinha aqui e fazia grandes discursos, dizendo que as coisas estavam a mil maravilhas, que todos os atendimentos, que todas as consultas, o secretário fazia isso. Era a tal propaganda enganosa. Falava. E nós percebemos que o secretário tem uma fúria contra esse vereador, porque esse vereador sempre, senhor presidente, sempre tratou as coisas de forma muito clara, de forma transparente. E para mim, covarde é o cara que não teve coragem de enfrentar o problema da saúde, de resolver os problemas da saúde, de pelo menos amenizar os problemas da nossa população, e que continuam os problemas. Isso para mim, senhor presidente, foi mais triste. Para mim isso é triste. Então, vereador, quero dizer a Vossa Excelência que no mesmo nível que Vossa Excelência leva a conversa, nós levaremos. E digo mais, vereador, sou um homem destemido. E digo mais, vereador. Final de ano, nós tivemos uma convulsão nessa casa. Nós tivemos uma discussão de possível renovação da mesa diretora e de outras conversas, senhor presidente. E que a gente pode discutir mais fundo isso a hora que Vossa Excelência quiser. Então, senhor presidente, diante das minhas falas e do meu expediente, eu agradeço a presença. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Eduardo Camargo. Se o senhor quiser tratar do assunto com relação à renovação da presidência, da mesa diretora, pode falar, porque eu estou totalmente por fora do que, mais uma vez, ele possivelmente pode inventar mais alguma coisa contra a minha pessoa e contra a minha idoneidade. Quem é o próximo inscrito para a explicação pessoal? João Antônio Binato Júnior. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, demais vereadores, público aqui presente, internautas, ouvintes da Rádio Cultura, telespectadores da TV Câmara de Assis. Senhor presidente, é lamentável a gente ter que usar esse expediente, né? E principalmente quando tudo começa pela exaltação, pelo calor dos momentos que são gerados nas discussões. E realmente, na sessão passada, né, onde tivemos aí, votamos projetos e aguardávamos, assim como a comunidade aguardava o pronunciamento do nosso excelentíssimo prefeito municipal, Dr. Ezio Espera, e realmente isso não aconteceu. E eu me lembro que foi feita uma convocação para escutarmos o prefeito. Eu não recordo ter votado para convidar secretário. Isso ficou bem claro e está na ata
da sessão que foi feita a convocação, que foi discutido, foram 2 sessões em torno desse assunto. Pois bem, tudo aquilo que aconteceu aqui, realmente um circo 2, vamos dizer assim, porque o primeiro circo foi no ano retrasado, né? Mesmo modus operandi, mesma falta de respeito com a comunidade, com essa Casa de Leis. Eu não esperava outra coisa a não ser o que eu pude presenciar. Eu só não esperava, senhor presidente, chegar em minha casa, após o término da sessão, que o vereador Camargo deixou bem claro, a sessão havia acabado. Me retirei da sessão sim, porque a sessão havia acabado. O prefeito estava aqui em uma reunião, como o Joseval Reis, que está aqui presente, disse que se tornou informal, onde todos poderiam participar. E aí se instalou o caos. Eu não ia participar desse circo. Eu cheguei em casa, perguntaram, ué, o que aconteceu? O presidente falou que os vereadores saíram e faltaram com respeito, que não perguntaram nada, que eles que instigaram a vir do prefeito até a sessão da Câmara, até participar da sessão da Câmara, para ser ouvidas as denúncias. O que você está fazendo aqui em casa? Por que você saiu? Você faltou com respeito? E aí, nesses detalhes, vereador Célio Diniz, que começam as picuinhas. Porque Vossa Excelência não precisava subir no meu cangote, no cangote do vereador Timba, do Eduardo, indiretamente porque falou, os vereadores saíram, faltaram com respeito. Nós não precisamos disso, nós estamos aqui para discutir problemas da nossa cidade, projetos de leis, discussões que se paute pelo progresso de Assis, não pelas desavenças de ideologia. Então, vereador Célio Diniz, com todo o respeito que eu tenho por Vossa Excelência, eu não precisava chegar em casa e escutar esse tipo de coisa. E depois receber telefonemas perguntando, mas por que o presidente falou que faltou com respeito à sessão? Me desculpe, não precisava. Eu acho que podia passar com qualquer coisa, pode fazer que nem o vereador aqui ofender, chamar de covarde e tal, mas chegar e falar assim, faltar com respeito, os vereadores saíram, saímos de uma sessão que tinha acabado. Não saímos da sessão. Nós já tínhamos cumprido com o nosso dever aqui nessa casa. Já tínhamos votado as matérias, requerimentos, discussões, enfim, tudo. Viemos que estavam aguardando o prefeito falar. Não foi o que aconteceu. Daí me perguntaram também, depois, posteriormente, vereador Célio Diniz, como presidente, acho que vocês podem me responder, por que não houve reprise da sessão? Inclusive o promotor Sérgio Campanharo, tem lá, sabe quando reprisa, quando tinha, foi mandado para ele, não sei se o vereador Ricardo se lembra, o vereador Arlindo, quando assumiu, que foi pedido a grade de programação, quando tinha reprise, quando não tinha. Estranhamente não houve reprise, nem após o término da sessão. Espero que o DVD não tenha quebrado, que quebrou na época do vereador Ricardo Pinheiro, quanto presidia. E na terça, como habitualmente, também não fez-se a reprise. E a comunidade nos cobra, queria assistir, era um momento ímpar, nem todo mundo pôde assistir. E por que não reprisou? Então, senhor presidente, quero lamentar, eu não gosto mais desse tipo de picuinha, a vida é muito curta para ficar desgastando com pequenas coisas, né? Pessoas maduras, 10 pessoas que têm o mesmo valor aqui dentro, que foram eleitos pelo povo. Ninguém aqui é mais que ninguém, tá? Ninguém manda em ninguém aqui. Todos aqui temos nossas responsabilidades e o peso da nossa caneta é igual. E somos cobrados pelos nossos atos. Então, senhor presidente, só gostaria de deixar nessa explicação pessoais que realmente fiquei chateado pelas palavras que talvez no calor da emoção, pelo acontecimento aqui, de ter colocado que nós faltamos com respeito quando saímos de uma sessão que já tinha terminado. Então, senhor presidente, era só essas as colocações e realmente espero que isso não volte a acontecer, porque eu acredito que nós somos bastante maduros, suficientes para discutir problemas de ideologia internamente. Obrigado, senhor presidente. Vereador Kiko, eu não vou fazer uso da tribuna para explicação pessoal, porque é um assunto tão pequeno, mas falaram para o senhor que eu disse isso. Falaram. Eu vou fazer questão de ver o que eu disse. Eu disse que era mais importante, às vezes, para o vereador que convocou para os outros, o regimento ou a presença das pessoas que estavam aqui. Isso eu falei. Agora, essa situação que o senhor falou, eu vou fazer questão de olhar, porque eu acredito que eu não disse isso. Então, eu vou fazer questão de olhar. A questão da reprise, e talvez nem a de hoje seja reprisada, os senhores sabem que nós estamos aqui
mudando de canal do 20 para o 3 e nós estamos tendo problema. Então, a sessão da semana passada, enfrentamos o mesmo problema e talvez a de hoje enfrentaremos. E talvez somente a da semana que vem é que estará adequadamente. O problema da Câmara com a TV a cabo. Já me questionaram, já disse, já falei. Oi? Então, estamos tentando regularizar. Agora, esse problema nós estamos enfrentando um problema técnico. Agora, o que o senhor disse que eu falei, vou fazer questão de olhar. O que eu falei que era mais importante, às vezes, o regimento ou a presença. Isso eu concordo, confirmo e assino. Agora, o que o senhor falou que falaram, eu vou ver com pela ordem, carinho, presidente. porque eu não costumo agir dessa forma. Pela ordem, vereador Kiko. O que eu coloquei, realmente eu reitero que coloquei, porque é o mesmo que o vereador Camargo colocou. As pessoas são diferentes que assistiram. Falou falta de respeito. Mas, águas passadas. Eu só fiz questão de frisar porque eu achei deselegante, porque nós não estávamos aqui presentes para, de repente, pegar, vamos fazer carnaval em nome de vereador que saiu. Eu acho que não é desnecessário, né, vereador Zé Fernandes? Eu acho vereador que Kiko, tudo isso é desnecessário. Só isso, não, presidente. Eu agradeço. Eu sou muito democrático, muito tranquilo com relação a isso. Inclusive, essa posição dos senhores, muita gente aí fora questionou. Por que foram embora? Por que falta de respeito que é essa? Não foi eu que disse, me falaram isso. Então, cada um tira a sua conclusão. Entendeu? Eu só acho que nós podemos ter esperado que todo mundo estava aqui, feito os questionamentos, e aí não é porque a sessão acabou. O importante é que eles estavam aqui para responder, e isso foi feito. Agora, eu respeito, e sempre vou respeitar, e vou olhar com muito carinho aquilo que disse. Se errei, vou dizer o que eu falei, errei e concordo com aquilo que disse. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Camargo. Inclusive, existe um texto, um vídeo institucional muito bom, relacionado à Câmara Municipal, passando no canal 16, mas ainda com os vereadores antigos, o Bahia, o Gordinho. Eu acho que a gente podia fazer essa renovação para que nós estejamos participando também desse vídeo que passa constantemente, quase o dia todo, no canal 16. E dizer ao vereador Zé Fernandes que eu não sou candidato a prefeito. Pode ficar tranquilo que você não vai precisar me enfrentar. Tem mais algum inscrito para explicação pessoal? João da Silva Filho, para explicações pessoais. Senhor presidente, Célio Diniz, em seu nome cumprimento os nobres vereadores, público presente, telespectador TV Câmara e ouvintes da Rádio Cultura de Assis. Senhor presidente, a sessão passada, eu penso que foi uma sessão que mostrou a realidade da nossa cidade, do nosso município. Infelizmente, uma cidade que aparenta sem comando. Porque, na realidade, foi convocado o senhor prefeito para trazer algumas explicações que não a Câmara, mas a comunidade assisense vem clamando no dia a dia. Claro que algumas questões já estão no Ministério Público, mas teria outras questões aí em andamento para que pudéssemos ouvir o senhor prefeito, porque todos os dias essa Câmara é cobrada. Todos os vereadores. Todos. Com muitos acontecimentos em nosso município. Lamentavelmente, o prefeito trouxe todos os secretários, a convite ou não do presidente da Câmara, e me estranhou muito quando ele deu início, só falou da convocação, sentou ali no cantinho e passou a palavra para os secretários. Olha, achei que o prefeito ia bater na mesa e falar, quem manda aqui é eu. Eu achei que ele ia falar isso. Eu achei que ele ia falar, olha, o que é o problema aí? O que está acontecendo? Isso que eu esperava. E aí, quando a gente busca o regimento interno, porque, na realidade, concordo com o presidente, convidar pessoas para vir aqui, 1, 2 pessoas técnicas, tudo bem, vamos concordar. Mas chegar aqui todo o secretariado, tem pessoas que nem sabiam o que estava fazendo aqui, essa é a verdade, não ia falar nada. Mas, de uma forma ou de outra, senhor presidente, são todas pessoas trabalhadoras, pessoas honestas, mas que, na realidade, não poderiam estar aqui. Poderiam sim estar sentados na primeira fileira, reservado lugar para cada um deles, e a sessão ia transcorrer normalmente.
Normalmente. Mas aí, senhor presidente, quando a sessão se encerrou, acabou para mim todo o efeito da sessão. Foi quando eu pedi desculpa para a comunidade, já tinha se encerrado e se tornou realmente uma reunião. E nesta reunião, a comunidade também já teria liberdade para estar questionando também o prefeito. Mas como foi uma convocação durante a sessão, por isso me retirei. E com muita tranquilidade, com muita segurança, porque na realidade nós queríamos ouvir o senhor prefeito, o dono da casa, o homem que cuida do meu dinheiro, do seu dinheiro, dos impostos que nós pagamos e muitas vezes suado ali até o último momento. Quantas pessoas? Então eu não vi assim, como um bicho de sete cabeças, o prefeito subir aqui, pegar o microfone, naquilo que ele tivesse dificuldade, chamaria sim o seu secretário para as informações. Aí sim seria legal, não teria acontecido o que aconteceu. Por quê? Porque o prefeito tem que conhecer a cidade, os problemas, as dificuldades. Muitas pessoas me questionam nessa casa e dizem que eu me intitulo vereador. E já fui chamado até de vagabundo, essa é a verdade. Mas eu fiz um propósito quando eu fui vereador, de trabalhar para a comunidade. É opção minha, ninguém precisa seguir a minha opção. Ninguém precisa seguir, mas é uma opção minha. E é difícil trabalhar, atender a comunidade. Uma comunidade sofrida, uma comunidade que falta informação. Quantas pessoas vão até a promoção social e voltam porque não conseguiram todas as informações, essa é a realidade. Quantas pessoas às vezes procuram a secretaria e às vezes voltam sem toda a informação. E vai cair aonde esse pessoal? É na casa de leis, a casa para todos. Então uma explicação do seu prefeito não ia doer, não ia machucar. Agora, depois da sessão encerrada, não tinha motivos para ficar aqui. Porque ele foi convocado para uma sessão ordinária. E além do mais, senhor presidente, o que chateou muito depois dos acontecimentos foi com relação a uma carta protocolada nesta Casa de Leis e lida na sessão passada pelo senhor presidente. Citava o meu nome e era uma carta nervosa, porque tínhamos convocado o prefeito para vir aqui. Vou falar da minha pessoa que a carta falava. Que lamentava a minha atitude ao convocar o senhor prefeito que viesse a esta Casa de Leis para prestar esclarecimentos. O nome do autor da carta é o senhor invisível, chamado Marcos Luiz Pinheiro, Avenida Otto Ribeiro, número 1141, Jardim Europa, Assis, São Paulo. O título de eleitor dele é o número 129-346-78698. Acontece que o meu assessor jurídico, fazendo um rápido levantamento, e constatou que somente 5 nomes semelhantes são eleitores. 2 eleitores, só um minuto, senhor presidente, 2 eleitores em Minas Gerais, 1 em Santa Catarina, 1 no Ceará e 1 no Rio de Janeiro. Na cidade de Assis, não se registra nenhum eleitor com esse nome e número de título. Peço à mesa diretora dessa Casa de Leis, com todo respeito, que observe melhor as denúncias antes de colocarem para a leitura, porque essa pessoa não existe. Mas foi muito bem redigida a carta. Muito bem. E falou a verdade da minha pessoa, sim. Só que é uma carta invisível, que não tem fundamento. Senhor presidente, lamento o prefeito não ter expressado aqui, era o momento dele virar totalmente o jogo, era o momento de dar uma explicação para a comunidade, era o momento de falar à altura, toda a comunidade aqui representada, e a maioria, senhor presidente, das pessoas que estavam aqui, são pessoas que querem uma resposta que nós, vereadores, não estamos conseguindo dar para elas. E elas se reuniram. E o prefeito municipal, quando saiu, deu uma entrevista na rádio e diz assim que o Timba tumultuou a sessão. Não, eu não tumultuei, não.
De maneira nenhuma. E esse povo que veio aqui também, não foi eu que trouxe não, senhor presidente. Sabe o que acontece? O povo agora está buscando informação e conhecimento. As redes sociais aí estão alertando toda a comunidade, o povo está atento. Não se engana mais o povo. Então, senhor presidente, lamentavelmente, tudo isso aconteceu e está um grande ponto de interrogação agora. Por que o prefeito não falou? Os 4 cantos da cidade questionam. Será que ele está sabendo tudo que está acontecendo? Senhor presidente, muito obrigado pelo tempo. Obrigado, vereador Timba. Eu também gostaria, né, que o prefeito viesse, falasse, as suas indagações são indagações simples, bastariam escrever, ler o que está escrito e, com certeza, daria todas as informações. Agora, com relação à carta, estava na cara, que é uma carta fictícia, de quem conhece, né? Oi? A carta estava na cara, que era uma carta estranha, esquisita, né, que chegou até esta casa, foi protocolada nesta casa. Assim que eu recebi a carta, protocolei, dei ciência aos colegas vereadores e pretendia, junto com os senhores, ver o melhor caminho, uma vez que solicitava na carta a presença do mesmo. No entanto, foi lida em plenário e não foi eu que pedi para ler, com todo respeito a quem quer que seja. Consulto o segundo secretário se há mais vereadores inscritos. Tem mais, vereador. Tem Quem é o vereador? O vereador Márcio Martins. Dispenso. Não fui eu que pedi para ler a Vereador- carta. Vou dizer que não fui mais uma vez. Não fui eu que pedi Pela para ler ordem, a senhor carta. presidente. Pela ordem, vereador Camargo. Explica que não foi o senhor, como foi lido, como foi feita a leitura da carta. Já disse que não foi eu que solicitei a leitura da carta, quem estava presente acompanhou e viu. Eu agora não posso responsabilizar por um ato de outra pessoa. Não havendo mais matérias Tem constantes o na ordem- vereador Arlindo ainda, senhor presidente. Vereador Dispenso, Arlindo. senhor presidente.